Os 3 pontos conquistados pelo Vitória da Bahia ontem à noite contra o Santos, fora de casa, voltam a colocar o Internacional numa situação de risco dentro do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo a gente vai analisar quantos pontos o Inter precisa fazer para escapar do rebaixamento, a situação de outros clubes adversários diretos do Internacional nesta briga, as projeções e os próximos confrontos do Inter e desses adversários. Tem uma boa notícia aí e eu vou explicar para vocês nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz detalhes da situação vivida pelo Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A situação ficou mais complicada, mas tem boas e más notícias dentro disso. A gente vai analisar todos os números, o que o Inter precisará fazer nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tudo neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link lá na KTO para tu entrar nesse link e te registrar e, claro, dar uma brincada. E vai, quem sabe, brincar com as probabilidades nessa briga que o Inter vive contra o Z4 em relação a título brasileiro e outros jogos do Brasileirão, tá? Gente, vamos lá. O Vitória surpreendeu a todos, bateu o Santos ontem fora de casa, 1-0 na Vila Belmiro, gol de pênalti do Mateuzinho e embolou tudo na briga contra o rebaixamento. E tem alguns detalhes importantes que a gente precisa trazer nesse conteúdo aqui. Dos próximos jogos, quantos pontos o Inter ainda precisa fazer, quem são os adversários do Inter e também dos adversários diretos do Inter na briga contra a zona de rebaixamento, tudo isso a gente vai trazer nesse conteúdo. Primeiro a gente precisa mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que hoje tem o Inter na 14ª colocação, 35 pontos, o Inter está a 4 do Vitória, que é o primeiro time dentro do Z4 e que bateu o Santos, que é o adversário direto, 16º, e igualou o número de pontos do Santos na tabela de classificação. Os dois têm 31 pontos, o Santos, pelos critérios de desempate, tem mais vitórias que o Vitória, é o 16º, enquanto o Vitória é o 17º, tá? Eu quero atentar aqui para o número de vitórias, né? O Inter tem só 9 vitórias nesse Campeonato Brasileiro, é de fato um número preocupante, e agora o Inter voltando a estar a 7 pontos do Vitória. Gente, eu quero colocar alguma coisa aqui, tá? Para mim, do Bragantino para baixo, tá todo mundo na briga. Por pontuação, eu posso dizer que o São Paulo também, com 38, mas do Bragantino para baixo, todo mundo de fato está na briga contra o rebaixamento, tá? Não só pelo que vem jogando, mas pelos próximos jogos, pela projeção e pela pontuação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem uma informação muito importante, tá? A exigência para escapar do rebaixamento subiu. Era uma exigência de 39 pontos, uma das mais baixas desde que o campeonato lá em 2003 começou a ser definido por pontos corridos. Foi uma das menores exigências e já está em uma das menores exigências de todos os tempos. Era de 39 pontos, mas essa exigência, com a vitória, com o triunfo do Vitória ontem à noite, subiu de 39 para 42 pontos para quem quiser escapar, é claro, do rebaixamento. Bom, eu quero trazer agora aqui um dado do Paulo Pires, que é importante. Se a exigência subiu para 42 pontos, quantos pontos essas equipes precisam realizar para chegarem aos 42 e escaparem do rebaixamento? Vamos lá. Dos times que estão dentro do Z4, o Sport precisaria fazer 26 pontos, tá? Então o Sport está praticamente rebaixado, precisaria fazer um aproveitamento de 86,7% nos últimos jogos. O Juventude precisa fazer 17 pontos, também está com uma situação complicada. O Fortaleza precisaria fazer 19 pontos e o Vitória precisaria fazer 12 pontos, tá? Então o Vitória de fato está na briga para escapar do rebaixamento. Dos times que estão fora do Z4, quantos pontos eles precisam fazer para não serem rebaixados?
O Fluminense precisa de 1 pontinho para garantir. O Vasco precisa de 3. O São Paulo precisa de 4. O Bragantino precisa de 6 pontos para escapar. O Corinthians precisa de 6. O Grêmio precisa de 6. O Ceará e o Internacional precisam de 7 pontos para atingirem esse número hoje mágico de 42 pontos. O Atlético Mineiro de 9 e o Santos de 11 pontos. Todos esses precisam desses pontos que estão em laranja aí na tela para vocês para escaparem do rebaixamento. E é importante colocar aqui, hoje a exigência é de 42, mas ela pode subir conforme o andamento das próximas rodadas. Mas hoje a exigência é de 42 pontos. Para que a gente entenda, tá? Os próximos jogos do Inter. Bahia, quarta-feira, que é jogo atrasado do primeiro turno. Fluminense no sábado lá no Rio, jogo que não é atrasado, é jogo desse turno normal, né? Galo em casa, uma briga direta, já que o Galo também tá brigando para não cair. O Vitória no Barradão, e aí é jogo muito direto, e esses 3 jogos contra Bahia, Fluminense e Galo vão nortear o tamanho dessa decisão que o Inter terá contra o Vitória. Depois, Bahia de novo, aí sim do segundo turno. Ceará fora, Santos em casa, e aí esses jogos todos vão nortear o tamanho da decisão que vai ser o Santos, e o Vasco fora de casa. Esses são os jogos do Inter até o dia 30, tá? Ainda tem os jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro. Para que a gente entenda a sequência dos adversários do Inter, tá? E aí para mim tá boa notícia, olha só. O Galo tem Ceará em casa, Inter fora, Bahia em casa, Sport fora e Palmeiras em casa, tá? Então vamos lá, em tese é pro Galo vencer o Ceará em casa e o Sport fora. O Bahia é duelo difícil mesmo que seja em casa. O Inter fora, nem se fala. O Palmeiras, mesmo que em casa, o Palmeiras está brigando por título. Então é uma tabela dos próximos 5 jogos do Galo que eu acho que é uma tabela média em relação à dificuldade. A tabela do Bragantino, ela tem Vasco em casa, Bahia fora, Corinthians em casa, São Paulo fora e Vitória em casa. Dá pra dizer que de acessível mesmo é só o jogo contra o Vitória em casa, porque o Vasco tá bem nas mãos do Diniz, brigando por vaga na Libertadores, o Vitória ainda mais fora de casa é difícil, o Corinthians é um duelo ali de clubes paulistas, mas o Corinthians também quer melhorar a sua situação também na tabela e dá pra dizer que também está nessa briga em pontuação contra o Z4 e o São Paulo fora. O jogo acessível do Bragantino é esse Vitória em casa. O Ceará tem o Galo fora, o Fluminense fora, 2 jogos difíceis. Depois o Fluminense em casa, porque um desses jogos é atrasado do primeiro turno. O Fortaleza clássico em casa no Castelão. E o Corinthians fora. A tabela do Ceará é bem complicada. Dá pra dizer que, entre aspas, o jogo mais acessível é o Fortaleza, que tá pra cair e é um duelo direto, além de ser um clássico. O Corinthians tem o Vitória fora, o Grêmio em casa, o Bragantino fora, o Ceará e o São Paulo em casa. Eu diria que é uma tabela média dos próximos 5 jogos do Corinthians. O Grêmio, que também tá nessa briga, tem o Juventude em casa, o Corinthians fora, o Cruzeiro em casa, o Fortaleza fora e o Vasco em casa. De mais acessível parece o Juventude. Também acho que é uma tabela média. Por quê? Juventude em casa, o Grêmio vai ter que fazer 3 pontos. Corinthians em fora, o Grêmio vai, quem sabe, jogar até pelo empatezinho. Cruzeiro em casa, ainda assim é o Cruzeiro, mas o Grêmio vai estar jogando em casa. O Fortaleza fora é um time que está brigando para não cair, está muito mal. Hoje está pior do que o Grêmio, mas jogando em casa o Fortaleza vai fazer uma Copa do Mundo contra o Grêmio, possivelmente. E o Vasco em casa, que, repito, é um Vasco já diferente com o Fernando Diniz. Acho que é um jogo pau a pau. O Inter tem o Bahia fora e o Fluminense fora, 2 duelos difíceis. O Galo em casa para vencer. O Vitória fora, que pode ser um duelo difícil. O Vitória vai fazer possivelmente uma Copa do Mundo. E o Bahia em casa. Também acho que é uma tabela da média para difícil do Inter nesses próximos 5 jogos. Agora olha essa tabela do Santos. E para mim aí tá a grande notícia pro Inter. O Santos tem o Botafogo fora, o Fortaleza em casa, o Palmeiras fora, o Flamengo fora e o Palmeiras em casa. O duelo fora contra o Palmeiras é atrasado do primeiro turno. O único jogo, entre aspas, acessível para o Santos é o Fortaleza, mas que vai ser um duelo direto. Fora isso, os outros, a normalidade é o Santos perder.
E o Vitória tem o Corinthians em casa, o Cruzeiro fora, Inter e Botafogo em casa e o Bragantino fora. É uma tabela difícil também para o Vitória da Bahia. Então os adversários diretos do Inter, Santos e Vitória hoje, têm tabelas mais difíceis do que as do Inter nos próximos 5 jogos. Os demais são equilibradas para mais. Galo, Bragantino, Ceará, Fortaleza, Ceará, Corinthians e Grêmio, tá? Então talvez aí esteja o lado positivo para o Inter nessa briga, que é olhar para os seus adversários e ver que eles podem perder muitos pontos. Só que não adianta nada eles perderem pontos e o Inter não fazer a sua parte. O Inter vai ter que fazer a sua parte também nessas próximas 5 rodadas e depois no restante do Campeonato Brasileiro. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.